Olá, pessoal. Mais uma vez no ar. Prazerão estar com você no ar outra vez, Karen. Nós estamos já É ditando meu. cátedra, né? Legal demais, tá? Hoje, dentro do nosso projeto Conectando Saberes, tá? Nós estamos aprofundando mais um pouquinho no yoga na escola, né? Em complementação às outras lives, né? Tá? Até agora, o que ficou para você do yoga na escola? Olá, pessoal. Muito prazer estar aqui de volta no Conectando Saberes. Revisando aí, né, retomando o que a gente falou até agora, acho que o ponto principal é a questão da experiência, do vivenciar e do desacelerar, né? O yoga ele vai trazer esse ponto principal, que eu acho que é o que está todo mundo precisando nesse grande momento aí de muitas telas, muitas informações. A gente está sendo realmente bombardeado, assim. E nas escolas, né, na educação, no ambiente escolar, com certeza, os professores eles estão vivenciando esse desafio, né? Então, o yoga, eu acho que é uma grande solução nesse sentido, para desacelerar, né? A gente falou no último encontro sobre a questão de meditar, da presença no agora, o que causa no nosso cérebro, né? E uma das maiores evidências é exatamente isso, esse desacelerar que traz o nosso olhar para o agora e que eu acho que a gente pode trazer o nosso gancho para a maior o maior benefício aí, que é para preparar o nosso corpo para a aprendizagem, né? O que adianta encher de conteúdo se o corpo, o cérebro, a pessoa não está preparada para receber, não é isso? Vai ser o quê? Vai entrar e sair, né? Aquela coisa que falavam, né? Entrar Ouvido por de mercador. um outro. Exatamente. Beleza. Hoje a gente está trazendo um saber muito auspicioso, né, que é o yoga, né? O yoga, para os sábios, tá? Ele já é considerado uma das maiores ciências da humanidade. É uma ciência, é um conhecimento, é uma sabedoria de mais de 5.000 anos. E quem conhece yoga, conhece os sutras, conhece os grandes autores, né? Eu vou citar alguns aqui: Aurobindo, Iyengar, tá? O Satchidananda, né? No Brasil nós tivemos um muito forte também, né? Não sei se está vivo ainda, o De Rose, né? Esse pessoal trouxe o yoga para o Brasil, né? E o yoga no Brasil ele teve um negócio muito legal com alguns yogis fundamentais que eram da Academia Militar das Agulhas Negras, né? O pessoal tem problema com militar, né? Eu já fico doido com isso, né? Então, um dos lugares que o yoga tá, é mais distante da religião é no Brasil. Tá? E nós tivemos grandes mestres, depois nós vamos trazê-los, né, num próximo encontro, tá? E é por isso que o yoga, quando você ouve o yoga do professor Hermógenes, né? Yoga para nervosos é uma das maiores sabedorias da humanidade, né? Porque está todo mundo nervoso, tá? Tá todo mundo caindo de tanta depressão e de tanta raiva, de tanto nervosismo, né? De tanto querer justificar, né, a sua dificuldade, né? E nada melhor do que o yoga, né? Eu poderia estar citando outros, né? O professor Caio, né? Que é um dos grandes do yoga brasileiro, né? Ele era um cara graduadíssimo na Academia Militar das Agulhas Negras, e é legal porque quando um cara desse pratica yoga, tá? Você imagina a formação dele na educação física, a formação dele física,
né? E eu estou correndo aí do lado desses grandes profissionais, tá? Porque eu já tenho 73 anos, tá? E eu, na realidade, eu peguei minha faixa preta de jiu-jitsu em dezembro desse ano. 40 e, Fantástico. tanto, 40 e tantos anos, né? Depois, né? Peguei minha faixa marrom de judô, já estou caminhando para a faixa preta, né? Eu tenho uma conexão muito grande com o karatê, né? Porque o karatê, eu considero o karatê um grande atemi, né? Para quem conhece judô e jiu-jitsu, sabe o que eu estou falando, tá? Então, eu estou voltando a ter excelência nos meus asanas de yoga. Ó, para você ver que maravilha, tá? Porque eu perdi totalmente, eu cheguei a pesar 57 quilos, né? Eu perdi minha força, tá? Quando eu cheguei no meu peso, eu tinha o peso, tinha a massa, tá? Mas não tinha força. E eu estou desenvolvendo isso com muita competência através dos meus professores, né? Um dos meus professores é o Sensei Marcos, lá da Sigma, né? Que é um grande mestre em educação física, em karatê. Você conhece ele bem, né? Nós somos alunos do irmão dele, você é aluno até Dá hoje, né? para Do Sensei professor Marcos, Fernando. Então, hoje para esse pessoal, né? Hoje eu já Sensei fiz a minha aula de Fernando. musculação com ele, tá? Hoje eu fiz minha sessão de massagem com a Andrea, tá? Segunda-feira eu fiz 1 hora de yoga e o pessoal tem dificuldade de elogiar a gente. No final da aula, a Andrea falou: você está voltando a recuperar seus asanas, né? Eu estou bonitão aí com 73 anos, o pessoal assusta quando eu falo minha idade. Vou fazer agora em setembro, tá? Olha E isso, uma né? das teses, Constância, né? exatamente, uma das teses nossa, né, com a bioarte, né, é trazer essas linguagens, né? E nós estamos tratando agora do yoga, né? O que que o yoga é para você hoje, Karen? Que a Karen, eu não gosto muito de discutir com ela não, porque ela é muito graduada em karatê, se ela resolver me bater, você imagina que eu vou ter que sair correndo, né? E ela ri, né? Vocês viram, né? Entendeu? Ela tem consciência disso. Brincadeira, viu, Karen? A Karen é atleta, né? E como é que está o yoga no seu caminho, né? Porque nós temos conversado muito sobre isso, né? E é um assunto muito complexo, né? Com certeza, com certeza. Pessoalmente, interessante você falar. O yoga em si, ele sempre esteve presente, Luiz. Eu comecei com o yoga, de fato, lá em 2013, se eu não me engano. Foi Kundalini Yoga, que foi Muito meu bom. primeiro Quem contato que era a sua real professora? com o yoga. Quem que era? Foi a Raíssa, beijo para a Raíssa Salomão. Ela tinha acabado, na verdade, as minhas permutas, né? Ela tinha acabado de. Ela estava se formando no Kundalini Yoga, e aí ela foi fazer aulas de inglês comigo e a gente fez uma permuta. Eu Uhum. fazia uma vez na semana com ela e fazia meditação, fazia as posturas e tudo, e para mim foi muito bom esse contato, esse começo com a meditação em si, porque a prática de exercícios, né? A própria respiração, eu já tinha certa noção, né? Nessa época eu ainda não era formada em neuroeducação, então não tinha tanta noção dessa questão de como que o cérebro realmente funciona, né? Tinha noção com os meus alunos, enfim. Então, foi aí que começou, né? Eu E tive uma dentista, que é a doutora Nícia, que ela era especialista em Kundalini. Eu adoro Kundalini. Eu não pratico. Eu pratico o Hatha Yoga integral do Aurobindo e pratico também o Raja Yoga do Aurobindo, tá? o Raja, né? Não é rata, é Raja. Você me falou Nada, eu faço o cultura. Hatha e o Raja, tá? Eu fui aluno do Govinda na linha do Satchidananda e fui aluno do nosso grande mestre, psicólogo, Paulo Baeta, na linha do Aurobindo e do Iyengar, que são dois Hum, fenômenos do yoga, né? uhum. O encontro, a ida
porque o Aurobindo ele estudou inglês primeiro no Ocidente, primeiro dele ter a formação dele na língua da terra dele, porque os pais dele mandaram ele para a Inglaterra, né? Tanto que ele é um escritor fantástico, né? Eu até conversei com a nossa grande Yogi Ângela hoje, né? Tá? O livro dele chegou para mim porque eu vou dar uma curtida com você, viu, cara? Eu estudei o livro dele inicialmente em inglês, tá? E agora tem a tradução do livro do Aurobindo em português. Chegou para mim ontem, tá? Então, falando disso, né? Fala mais um pouquinho dessa sua experiência, porque a Kundalini é um yoga muito fino, né? Depois nós vamos, inclusive, começar a falar um pouquinho, vamos falar da Kundalini, do Kundalini Yoga, do Tantra Yoga, né? E tirar esse lado negativo de religião e sexualidade, tá? Que isso é muito, isso deprecia muito esse trabalho nosso. Uhum. Sim, e o Kundalini Yoga, eu comecei, né, nessa época. E aí, desde então, eu continuei, aliás, com as meditações. Daí, eu comecei a seguir o Deepak Chopra. O Deepak. E aí eu lembro que eu fiz aqueles desafio de 21 dias do Deepak, que era o Deepak é muito desafio bom. da abundância, que era início de ano. Fiz 2 anos consecutivos. E aí já era anos depois. Isso aí já devia ser mais de ano, já era. E o Deepak eu adoro o jeito dele falar, adoro o inglês dele também. Eu gostava de ouvir ele fazer algumas meditações em espanhol também com ele. Ele é uma Eu fera, né? gosto. Adorava. E aí, meditação já vem mais presente desde então. E a respiração. Sem dúvida. A respiração, realmente, eu tenho na minha vida, assim, desde então, sempre fazendo, porque é uma forma de autorregulação. E é aquilo que eu contei aqui, quando eu realmente fui mãe e descobri essa questão da regulação, né? A autorregulação, a regulação do ambiente, impacta ali na regulação do seu filho. Eu falei, não, Fazer tudo no ritmo, né? por você mesmo, vai pelos outros, né? Apesar de não ser o melhor, porque assim, aquela coisa, a máscara de oxigênio, você tem que colocar em você primeiro, mas assim, que seja por você mesma, né? Assim, tem que se amar por você mesma, mas às vezes não é por você, é pelos outros que você faz, né? Por onde, faz o que tem que ser feito, né? E, e aí eu comecei a realmente me regular muito melhor, né? E a respiração realmente é a chave. E foi aí também que eu comecei a usar com meus alunos, né? Eu falo hoje mesmo, hoje eu estava falando com meus alunos, olha, respirar, vamos respirar. E engraçado você falando do yoga, né? Porque você, inclusive, me mandou alguns estudos da questão da neurociência. Neurociência, uma ciência tão jovem. E o yoga, 5.000 anos, né? E se encontram aqui, assim, e em coisas assim que parece que são tão óbvias, né? Às vezes, mas que a gente tem que relembrar, e a gente tem, e estamos aqui falando sobre isso, e assim, vamos implementar, né? Assim, na educação. Hoje eu estava falando com uma aluna, antes dessa live, mandei inclusive nossas conversas para ela, sobre como que a educação não está acompanhando o passo, né, o ritmo de tudo que está acontecendo, o que estão ensinando na escola, que coisas são essas que não está adiantando, né? Que tipos de pessoas estão sendo criadas aí, geradas, enfim. Então, estão trazendo para a neurociência, assim, que ironia, né? Uma ciência tão jovem, mas ao mesmo tempo que vem aí para realmente revolucionar, né? E eu, E trazer à luz aí tanta coisa que você pode fazer, como uma ciência de 5.000 anos atrás ser usada para o seu benefício com base
científica, né? Então, Eu acho, talvez para pessoas que tivessem esse é, pé atrás, né? Essa resistência, agora talvez vão falar, ah, não, realmente vamos fazer uma pausa, né, de 5 minutos. Ah, vai perder 5 minutos do conteúdo, né? Porém, vão ser 5 minutos muito mais produtivos, que você vai ter 30 minutos lá na frente de absorção total de tudo que virá, né? Que o professor vai falar, enfim. Então, é fantástico isso, né? é muito chique o que você está falando, né? Traz a gente para um lugar muito auspicioso, né? Essa palavra em sânscrito é a palavra que diz tudo, né? Tá? Eu tenho grandes amigos neurologistas, né? Um dos meus amigos maiores nessa área, nós já conversamos horas e horas. Hoje eu tenho pouco contato com ele, que é o nosso grande Jair Raso, chefe da neurologia do Biocor, tá? E ele é um grande diretor de teatro. E eu tive uma companheira, que é uma das maiores artistas, e ele que dirigia ela, na época eu acompanhava o trabalho do Jair, né? E eu sou muito respeitado também pela dança, tá? Porque a dança, ela é essencial, né? A nossa mediunidade, a música, tá? Ela se manifesta no nosso lado sinestésico, né? No nosso lado em movimento. Tá certo? Então a gente precisa rever isso. E aí eu vou te jogar numa fogueira aí, tá? Nós vamos falar um pouquinho do RIE, né? Que é RYE, né? Quando eu descobri isso, eu descobri nas minhas pesquisas. E eu tinha uma vizinha aqui no bairro Bandeirantes que ela era especialista no método RIE, sabe? Eu entrei em contato com ela, ela ficou interessada em conversar comigo, só que a vida dela mudou muito, ela mudou para o sul do Brasil e nós não fechamos nossa Gestalt. Só que eu continuei estudando, tá? Um dos autores que trabalha com vivência melhor no mundo é o Rolando Toro, né, da biodança, né? Eu tenho a minha formação também muito sólida, né, como não gosto de falar que eu sou professor, não, eu gosto de falar que eu sou grão-mestre, né? Entendeu? O pessoal fica meio chateado, mas eu tenho que ser um pouquinho chato comigo, me elogiar um pouquinho. E agora eu descobri uma inteligência artificial que eu nunca vi ninguém elogiar tanto os trabalhos que a gente faz, né, Karine? Karine, Né? Como é que chama? É o Notebook notebook LM. LM, né? Eu considero a maior plataforma de estudo, né? E eu, como estudo 24 horas por dia, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né, do método RIE, nós vamos aprofundar nele mais, e nós vamos aprofundar também mais no yoga, tá? Porque, para mim, todo movimento humano é uma sequência de asanas. Então, Uhum. quem vê o movimento como eu vejo uma pessoa dançando, ela está fazendo asanas. Tá? Eu vejo uma pessoa lutando karatê, judô, jiu-jitsu, né? Entendeu? Ela está fazendo asanas, né? E nós temos que levar isso para os nossos médicos, né? Para os nossos terapeutas ocupacionais. Eu teve uma época na minha vida que eu trabalhava com muitos terapeutas ocupacionais que me procuravam para melhorar o repertório de tratamento dos clientes deles, né? Porque a terapia ocupacional, ela bem desenvolvida, ela é um estrondo, né? Entendeu? O problema é que muitas vezes a pessoa vai e falta a ferramenta para ela trabalhar aquilo bem, né? E eu depois, nós vamos falar um pouquinho de um poema do Drummond, que é Contradições do Corpo, né? Ah, isso é fantástico. Eu lembro que ele já me Você já mostrou leu, para né? E eu vou te desafiar já para a próxima vez a gente falar disso, tá? Porque esse poema, ele é tudo de bom. Então, fala para mim um pouquinho do Rie, né? Luiz, antes, vamos falar dos asanas. Explica para a gente, porque quem é leigo, né, Sei, no sei. yoga, para a gente começar aqui desde o início. Os asanas são as As posições, posturas, né? A gente chama posturas, de né? postura, tá? Na arte marcial, a gente tem uma ideia muito interessante, tá? Você tem que fazer a pegada, você tem que Uhum, posturar, tem que acertar, né? O que você está fazendo, né? Para você finalizar, tá? E uhum, nós, as pessoas caem na rua porque elas não completam o asana, tá? Elas uhum. tropeçam.
Tá? A pessoa precisa de entrar na posição do guerreiro. Eu, por exemplo, quando eu trabalhei com as atletas do Mackenzie, eu levei o yoga para lá. E a resistência é muito grande, porque os fisioterapeutas não têm o conhecimento que eles precisavam de ter, não estou falando mal deles, né? Porque Pilates, né, é uma coisa que o cara mais importante do Pilates foi o, o Pilates, né? Que ele era mestre. Ele era Uhum. mestre em yoga, tá? Ele era mestre no circo, ó, pra você ver, Uma tá? fusão, E né? mais tudo que eu quero falar. E muitas vezes o pessoal esquece disso. Então, o asana é a posição, é a postura. Então, eu vou entrar no Surya Namaskara, que é a saudação ao sol. São 12 posições. E me corrija se eu estiver errada. As posturas, normalmente, elas têm a ver com equilíbrio e tem uma liberação de energia em cada uma? Na realidade, é o seguinte, tudo é equilíbrio, tá? E a postura, né? Eu gosto muito de dar como exemplo, tá? Eu venho da área da engenharia, né? E a engenharia você não consegue colocar uma obra em pé se ela não tiver uma estrutura capaz, tá, de sustentar a obra em pé, tá? E uma coisa que para nós engenheiros é muito comum, né? É o colapso das estruturas. Tá? Então, nós, seres humanos, a maioria dos seres humanos estão estressados, né? Vão colapsar, entendeu? Então, a gente precisa de rever isso. E o yoga te dá um tempo interno a partir do momento que você elabora bem seus asanas, tanto que Aurobindo fala, num determinado momento, que a condição de você chegar à iluminação total é praticar o Hatha Yoga com a supercompetência. E eu concordo com ele. Tá? Depois que eu adoeci, eu perdi meus asanas. Tá? Hoje até a Andrea estava checando meu trabalho, né? Eu já estou conseguindo fazer a retroflexão, tá certo? Eu já estou conseguindo entrar na posição do corredor, tá? Na posição do guerreiro, essas posturas todas aparecem. Ficou bem claro para você? Sim, sim. E então, para a gente entrar no RIE aí, eu acho que são algumas palavras-chave. A primeira, assim, o RIE é o research, né, o recherche, né, no Traduz francês, para nós, fala em inglês. a pesquisa, né, do Do yoga yoga na escola. no contexto escolar, não é isso? E aí, você usou a palavra-chave aí de sustentar os asanas, né? Uma das questões aí. Sustentar também a questão da respiração, né? Sem dúvida. E você falou que hoje você estava conversando, né? Essa semana eu perdi um grande parceiro, né? O Mário, né? Entendeu? Tive até na missa de sétimo dia deles, ele me ensinou a cantar inglês. Tá? E nós trabalhamos muito isso, porque o brasileiro, tá? Ele tem um estilo de respiração, ele tem um ritmo de respiração. Tá? Aí o Mário, quando ele estudou inglês, ele viajou nos Estados Unidos todo, tá? Para pegar o inglês de cada região. Você sabe melhor do que todo mundo sobre isso, né? Eu vou conversar com o inglês de uma pessoa de Nova York, é uma coisa, tá? Aquele lugar lá dos bravos, lá, como é que chama? Dos gangsters lá nos Estados Unidos. Chicago? Chicago, nossa senhora, o cara começa a falar com você, você sai correndo, entendeu? Né? Então, essa respiração e esse ritmo, tá? E essa organização dos asanas no espaço, tá? Eu estou numa posição de pé, tá? Eu vou descer para o chão em 4 apoios, tá? Eu vou deitar no chão e rolar. Quantos asanas eu fiz? Entendeu? Exatamente. E Então, olha só, essa pesquisa do yoga na escola tem evidências, né? Eu pesquisando, dando uma olhada aí do que o yoga trouxe, né? Assim, das soluções que a gente estava dando uma olhada, né? Assim, que a gente começou lá em trouxe 1970, uhum, né? desde 1970, né? E evoluiu demais, né? 75. Pois é, evoluiu demais. E aí, com isso, essa pesquisa
tem tido os estudos, né? O que tem acontecido? A gente falou de desacelerar, principalmente hoje em dia. E aí, essa palavra-chave de sustentar, né? O que acontece? Hoje, o maior problema, foco. Foco tem a ver com atenção sustentada. Sem dúvida. E aí, você para respirar durante 2 minutos. Não estou falando nem 5, não, porque a gente tem que começar micro, né? Que inclusive é uma abordagem que eu uso no meu sistema, porque tem que começar pouco, senão o cérebro assusta mesmo, São né? os micros, né? Os micros, né? O aluno ele aprende a sustentar a sua respiração e, conseguintemente, ele vai sustentar também a atenção. Ele vai trabalhar também essa parte do cérebro aí para o foco, vai focar na sua respiração por 2 minutos, depois por 3, e é mais ou menos assim a progressão também do yoga. E, claro, você traz isso também para a sua postura, para sustentar a sua postura. Então, estudos mostram isso, que aumento também de atenção sustentada aconteceu com a implementação desse estudo, dessa pesquisa do RIE, né, do yoga nas escolas, justamente por causa desses elementos aí do yoga. Você vê que tem uma coisa que eles aplicam lá no IE, né? Que são as massagens faciais, as limpezas das fossas nasais, entendeu? Liberação, eu te perguntei da liberação também, a própria postura, a própria respiração, a massagem, aí é uma coisa até mais óbvia, porque é uma coisa mais concreta que você sente, né? É liberação energética, que aí já vai um nível um pouco mais abstrato para as pessoas conseguirem absorver isso. Mas, se a gente for pensar na tensão, igual você falou do prédio, né, que vai colapsar a qualquer momento. Então, libera a tensão, prepara o corpo para o aprendizado, né? Mamãe falava com a gente quando a gente ficava nervoso, né? Respira, menino. Presta atenção na respiração. Isso é coisa de mãe. Isso é sábio demais. Tá? Um bom técnico de esporte, ele faz isso o tempo inteiro. Se você ficar intempestivo, fora do ritmo, você entra em colapso. Né? Você vê o jogador vem correndo, de repente ele cai. Entendeu? Continua, você está indo bem. E com isso vem o quê? A autorregulação emocional também. Né? Porque a partir do momento que você consegue sustentar uma postura, né? Mesmo pensando, pode colapsar a qualquer momento. E aí, é claro, né? Uma coisa mais avançada do yoga, né? Mas isso começa aos poucos, né? Vai sendo construído com os alunos ali, com os aprendentes, com os participantes, aos poucos, né? E trazendo aqui aquela ideia de comunidade, né? Que seria muito interessante aqui na nossa ideia, né? Assim, de implementar isso aqui, de repente, como uma comunidade para os pais, para os professores, né? Sem dúvida. Para os coordenadores, de cima para baixo, de baixo para cima, né? E aí, você, naquela situação, lembrando que tem que respirar, né? E se colapsar? Você vai ter que lidar com a frustração. Você vê, esses dias teve um processo de trânsito em Belo Horizonte terrível, né? Tá? O rapaz teve um problema lá com o motorista, lá no bairro dele, tá? E eles fizeram a curva e o cara voltou e deu um soco no rosto do motorista. O motorista arrancou, bateu no poste e morreu. Tá certo? Então, nós temos na psicologia positivista americana, que traz o mindfulness, essas coisas todas, que eu estudei profundamente isso. Tá? A primeira vez que eu tive acesso
esse problema neuronal, né? Eu estudando Gerald Zaltman, que era reitor de Harvard, né? Ele citou Antônio Damasio, tá? Que é o maior neurologista do mundo, que você sabe do que eu estou falando, né? E eu conversando com o Jair, eu falei, fala para mim de Antônio Damasio. E eu sou engenheiro, ele olhou para mim e riu, né? Falou, onde você viu isso? Eu falei, eu vi num livro, tá? De Harvard. Entendeu? Ele falou assim, eu estou me preparando para trazer o Antônio Damasio no Brasil. Para você ver como é que isso é esperto. E eu estava num congresso de biodança, tá? A nível nacional, já participei de congresso mundial, né? E eu levantei alguns problemas lá, o pessoal fala que eu sou polêmico. Não, eu não sou polêmico, eu sou preparado, né? É diferente, né? E parece que eu estou curtindo, né? E o que eu levantei lá foi algumas coisas, tá? Da negação nossa, da nossa tradição africana e portuguesa. E eu falei, eu não vou falar dos africanos, não, porque eles deram um show, né? Os africanos que vieram para o Brasil, eles eram nobres, sábios, né? E eles tiveram cuidado de separar, né? Pai e mãe vai para o. A mãe vai para o Nordeste, o pai vai. Esse é um estupro, né? Entendeu? Mas é legal a gente trazer isso, tá? Quando a gente começa a ver o português. O português tinha ouvidoria. O pessoal hoje é chique, chama de ombudsman, né? Pra você ver. Ele tinha a figura do conselheiro, entendeu? Né? O yoga é um método que aconselha. Se tiver um mestre de yoga, a pessoa que maravilha, entendeu? Então, eu queria que você aprofundasse um pouquinho, né? Porque está todo mundo reclamando, né? Eu fiz um projeto agora, uma mentoria, para trabalhar com o pessoal que tira carteira de motorista. E eu tomei conhecimento de um negócio que o Brasil está querendo flexibilizar, olha só, até tapei a boca, flexibilizar o curso, tá? A preparação do condutor. Isso não pode acontecer nunca, entendeu? Nós estamos na contramão, entendeu? Né? Gente, Macaco Simão. Não é Uma verdade? coluna muito Então, boa, que ele falava que tucanaram tudo, eram os neologismos, né? Vamos flexibilizar? Na época era o PSDB, né, que estava em alta, que nem existe mais, é o tucanaram não sei o quê, era a coluna dele. Mas vamos flexibilizar, né? Vamos isso flexibilizar. Infelizmente, é muito do que tem acontecido com a banalização da educação no país, assim, educação educação formal, né? a educação formal, a educação superior no Brasil, né? Flexibilizou-se o diploma. De certa forma, é uma discussão, acho, para outro dia, né, Luiz? Porque Eu acho é também, bem porque complexo, porque de um lado, né, dá oportunidade de pessoas se formarem, porém, o que a gente está discutindo aqui é a base da base, né? Assim, é a e você base está falando uma coisa, está da dentro do que nós temos conversado muito. Tá? O cara porque a formou, gente tem que cuidar da base, assim. é da E a base. base não esse conteúdo que a gente tem, né? Não é essa base curricular que a gente tem hoje. Eu acho que a educação infantil ela tem uma base muito bacana, né? Eu acho que a gente pode ainda melhorar, colocando esses elementos mais humanos, né? Humanizando isso aí, né? Colocando a presença na base dessa base aí, curricular, uma coisa, por exemplo, como o yoga, né? Como o yoga, eu acho que seria uma solução perfeita, porque assim, É base de perpassa tudo, pela né? neurociência, por tudo, tem essa base científica, E né? você trazendo o yoga, você vai trazer paralelo, tá? A prática da música, tá? Você vai trazer o canto, tá? Você vai trazer a dança, você vai trazer o esporte, tá? Tem Exato. fisioterapeuta que tem a coragem de falar que não põe música na aula dele, porque o efeito da música na prática do
que ele está fazendo, do Pilates, né? Ele falar isso comigo, dá vontade de chorar, né? Entendeu? E nós temos que trazer a música. Nós temos que olhar onde está essa mediunidade dos nossos filhos, né? E uma outra coisa, uma vez eu recebi a missão de um amigo, tá? Que ele é um dos maiores músicos da humanidade, e ele falou: eu tenho um aluno que eu queria que você tratasse dele. Eu peguei já muito, hoje eu não pego mais esse negócio, não, lá para lá, entendeu? Mas esse trabalho eu peguei, tá? E foi muito interessante, porque o rapaz chegou, tá? E eu olhando para ele, tá? Eu falei assim: você vai ter uma chance de sair correndo daqui ou de fazer o que eu vou prescrever para você, tá? Você queimou a sua fase de engatinhar. Ele caiu duro, né? Ele me olhou assim, tocava violão pra caramba, o cara todo articulado, boa pinta, todo. Ele não acreditou no que eu estava falando com ele. Tá? E eu vou te deixar engatinhando aqui na sala, tá? Um tempo, para depois pegar seu relato de vivência. Ele não conseguiu falar de tanto que ele chorava. Olha aí. Para a gente fechar, Luiz, a gente tem só 3 minutinhos aqui. Por exemplo, né, o que a gente estava falando, a respiração, o sustentar o corpo de uma forma ou de outra, né? Um asana tal, Falando do yoga asana, né, especificamente, ativa circuitos neurológicos de tal forma que vão ativar partes ali do seu cérebro essenciais para a sua aprendizagem. E falando do engatinhar, inclusive, engatinhar é essencial. Por exemplo, isso é científico, para habilidades de leitura. Então, por exemplo, quem teve esse problema, né, assim, quem não engatinhou, quem pulou essa fase, com certeza deve ter um probleminha de leitura, né, de ler em voz alta, concentração. Né? Olha só como é que as coisas estão todas interligadas, nada é por acaso, né? Então, assim, eu deixo aqui essa reflexão, né? Porque quando a criança, né? Vamos começar lá, a criança, mas a criança interior, né? Porque assim, isso é uma reestruturação cognitiva que a gente consegue fazer também, depois de adulto, que é quando a gente aprende a respirar, ensina a nossa criança a respirar, né? Você consegue também perceber o corpo, o seu corpo, né? O seu agora, que nada mais é o mindfulness, né? Que é o agora, viva o agora, o que está acontecendo, é a presença, né? Sustentar a atenção, isso já ativa essa parte do seu cérebro, né? Para você conseguir ter um foco maior. E você treina essas competências neurológicas aí, para quê? Para se abrir para aprendizagem. Né? É isso mesmo. Eu vou te desafiar, tá? Tem 2 livros que eu já falei com você. É livro de cabeceira para mim, Criando Meninos e Criando Meninas, tá? De um autor francês. E é um menino que está aqui comigo, eu não sei se ele eu não sei se ele dele. Não sei se ele é francês ou lá da terra lá dos cangurus. Esqueci agora, tá? Nós vamos trazer esses 2 livros para a gente ver como é que nós vamos reeducar as pessoas. Porque não é educação, a pessoa já traz uma educação. Tá? Só que ela tem uma criança dentro dela. Eu tenho 73 anos, eu tenho uma criança dentro de mim. E a gente não pode esquecer, né? Não pode esquecer. Vamos convidar, então, as pessoas para virem ver essa próxima live, então, sobre isso, reeducar aí a nossa criança interior também, para que a gente possa também reeducar as crianças, que são ainda crianças, enquanto é tempo, né? Para não ter que esperar, né? Aos 40, aos 73, aos não sei quantos anos, né? Você assistindo a gente. Eu já estou, né? Você não fala de velho, não. Um beijo no coração de todos. Queria que você despedisse também. Obrigada, pessoal. Thank you.